Boa noite! Boa noite! Boa noite! Gente, eu tô tremendo. Parece que eu nunca dei aula, né? Mas realmente eu tô muito emocionada, gente. Muito emocionada. Como nós precisamos disso, não é verdade? Como nós precisamos disso. Gente, não dá para ficar só no online. Nós precisamos disso. Então, sim, eu estou muito emocionada. Tremendo por dentro. Porque não foi fácil, nunca é fácil montar um congresso, um evento desse. É muito trabalho, né? Até a gente chegar aqui. Mas, nossa, é incrível estar aqui hoje. E vai ser incrível hoje e amanhã, né, com a presença de todos vocês aqui. Então, primeiramente, a minha gratidão, a nossa gratidão pela presença de todos vocês. E eu vou começar a nossa conversa aqui falando justamente sobre o tema do nosso congresso. Esse tema do nosso congresso é Parapsicologia, o caminho da transformação. Quem daqui é parapsicólogo? Olha só. A vida de vocês foi transformada ou não com a parapsicologia? Sim. Quem daqui é estudante de parapsicologia? Vale a pena estar nesse curso ou não? Sim. Sim, gente, né? Eu comecei a minha carreira em 2007, um curso, me formei em 2010 e desde 2010, então são 15 anos atuando exclusivamente com a parapsicologia, tanto na terapia, na parte clínica, quanto como professora. Então estamos nessa caminhada e sim, desde o início a transformação na vida da gente ela ocorre, né? Eu tive inúmeros ganhos. Eu lembro assim, um dos primeiros ganhos meus com o curso nesse caminho de transformação foi... Eu lembro do depoimento que eu dei lá no curso no final, né? Era uma autoexigência, uma autocobrança exagerada que eu tinha comigo mesma. Uma insegurança no sentido de não ser o suficiente, de não me achar capaz. E olha que eu era muito capaz, mas sempre com aquele temor, muito mais, né, do que eu estou aqui hoje. Então, inúmeros ganhos. Então, vamos lá. O que eu quero trazer aqui para nós hoje? Conhecer as principais abordagens da parapsicologia, sua base de sustentação científica e campos de atuação, com vistas a quê? A aplicação prática, da vida prática, e no processo terapêutico a partir da formação do parapsicólogo clínico e hipnoterapeuta. Por nós do IPAXE, aqui em Curitiba. Tá? Como tem algumas pessoas que não são do meio da parapsicologia, são simpatizantes, né, são curiosos, e que bom que vocês estão aqui, muito obrigada pela presença de vocês. Então nos vimos na necessidade de apresentar, né, um pouco desse conteúdo. Então vou ser bastante sucinta, breve, né, porque os parapsicólogos, os estudantes conhecem esse conteúdo, vão relembrar. Vale a pena relembrar? Sim. Sempre vale, né? Então, começando pela parapsicologia. O que é a parapsicologia? E aqui eu trouxe o conceito de Heine. Por que Heine? Porque Heine é considerado o pai da parapsicologia. Não que seja exatamente quando começaram as pesquisas começaram até antes de Heine, com Mesmer, na Europa, e depois foi para os Estados Unidos. Só que Heine fez todas as pesquisas documentadas em laboratório e que deu científicas, com metodologia, e que então foi caracterizada, foi dado status de ciência a partir de Heine. Então, parapsicologia é o ramo da ciência que estuda os fenômenos chamados parapsicológicos, paranormais, enfim,
que envolve a interação da mente com o ambiente, sem a mediação dos sentidos. Tá? Então, é isso, essa capacidade que nós temos, essa interação mente, sem fazer uso dos nossos sentidos convencionalmente conhecidos. Então, aqui alguns exemplos, né, desses fenômenos que podem ser chamados paranormais, parapsicológicos, tá? Manifestações de capacidades da mente que ocorrem sem a utilização dos sentidos físicos conhecidos, nem da força física. Então, busquei justamente trazer esses mais conhecidos da telepatia, um fenômeno do nosso dia a dia. Como nós utilizamos a nossa comunicação telepática no nosso dia a dia? Será que a gente está atento a isso? Nós parapsicólogos, nós estudantes, a importância e quanto ela é útil, quanto nós podemos fazer uso dessa comunicação telepática, que isso é diário, isso que nós estamos fazendo aqui agora, nessa vibração que nós estamos conectados mentalmente um com o outro, não é verdade? Né? Assim como a clarividência, como a precognição, essa capacidade de sentir, perceber situações que estão além dos 5 sentidos, seja no tempo presente com a clarividência, seja no tempo futuro com a precognição, né? E a psicocinesia tão utilizada nas práticas em muitas, no Reiki, como em vários movimentos que hoje se tem de cura por imposição de mãos, né? Porque nós não estamos aqui interessados em coisas extraordinárias, além, né? Nós estamos interessados em trazer isso para o uso diário, para a nossa prática, né? Para que isso tenha utilidade na nossa vida. Então, claro, aquilo que está muito distorcido, que está trazendo prejuízo para a vida da pessoa, que está sendo canalizado de maneira negativa, precisa e pode ser canalizado, ser equilibrado para o positivo. Isso é verdade ou não é para psicólogos? Sim. Né? E assim nós temos inúmeros casos e inúmeros exemplos. Então, esse potencial mental. Então, essa parapsicologia científica, que parte da constatação das evidências científicas que vem já de Heine, que via percepção extrasensorial e a psicocinesia, então seja os fenômenos que envolvem a matéria ou não, né? Como funções da mente humana, ou seja, potenciais naturais da mente, ainda não explicados pela ciência convencional. Então, esse olhar de que a paranormalidade é um potencial mental vem desde Heine. Desde lá nós temos este conceito. E lógico, a partir disso, a parapsicologia vai mais fundo, buscando compreender essa mente, esse potencial mental, tanto para entender fenômenos paranormais, mas não só para entender os fenômenos paranormais, esse potencial extraordinário, mas também a nossa dualidade, que é nossa, que é do ser humano, somos dessa forma, né? Então, nessa busca dos porquês, em busca de respostas, né? Por que somos tantas vezes equilibrados, calmos, tranquilos, né? E a coisa flui e vai bem. Mas quantas vezes que não é bem assim, né? Que estamos descontrolados, desequilibrados, fazendo o que não queremos fazer, falando o que não queremos falar e sentindo. Gente, essa noite anterior eu acordei 2 horas da manhã e não consegui dormir mais. Isso é o quê? Eu queria? Não queria. E fiz meditação, e fiz relaxamento, e fiz contagem.
mas meu subconsciente, com todo esse envolvimento, e vinha uma coisa em mim, outra ideia. Não tem jeito, né? Assim somos. Esse ser dual que não temos controle sobre tudo. E muitas coisas escapam, né? Isso vamos relembrar. E veja que essa dualidade, isso que queremos trazer aqui, olha quantos pesquisadores estão envolvidos nisso. Quantos? Então é desde Descartes, Freud, Jung, Heine, Grisa, Frankl. Então, pesquisadores do campo da filosofia, da psicanálise, da psicologia analítica, da parapsicologia clínica, da logoterapia, inúmeros pesquisadores que vão encontrar essas evidências científicas. Então, a parapsicologia científica traz todas essas bases com somas de muitas pesquisas. Até porque ciência que é ciência não anda sozinha, anda de mãos dadas com outras. Não é verdade, Beth? Onde é que está Beth? A Beth é nossa redatora atual das apostilas, uma pessoa incrível que está aí nos ajudando em nos direcionar ainda mais nessa busca da cientificidade de maneira linda, profunda e ampla, que é isso que nós estamos buscando. Porque os parapsicólogos formados aqui sabem que nós tínhamos o nosso curso, até uns tempo atrás, exclusivamente trazendo bases de Grisa, de Pedro Grisa. Porém, hoje, nós estamos com tudo isso muito ampliado. Isso é ciência, é ampliar, é dar as mãos, é somar. Então não dá para ficar fechado no quadradinho, senão a gente afunda, né? E tem muita coisa linda no nosso meio, nas pesquisas científicas. Então, em busca dessa mente, como ela funciona, a maioria que está aqui também já conhece isso. Que a nossa mente funciona com base em duas funções mentais, né? Consciente e subconsciente. Então, nesse olhar também, aqui tem só alguns exemplos dos autores que também olham desta forma, desde Freud, Pierre Janet da psicologia, da hipnose, assim como Grisa também, Murphy, Joseph Murphy, Milton Erickson, Bruce Lipton, Joe Dispenza, muita pesquisa atual, muita base científica que nós estamos aí apoiados. Né? Então, sim, o IPAXE de Curitiba hoje amplia. Já desde 2 anos, 3 anos atrás, a gente veio ampliando e agora mais ainda, justamente as bases científicas. Então, olhando para essa mente, com essas duas funções mentais, consciente e subconsciente, sabemos que o consciente é essa função importantíssima que nos permite o quê? Estar presente. É ou não é? A importância dessa função mental, que é ela que nos permite estarmos presentes. Quem está presente aqui agora? Eu. Muito bem, né? Sem ela nós não conseguimos estar presente, viver de verdade. Viver de verdade, gente. Né? Então, ela é nossa, do ser humano. Vamos aproveitar e refletir. Como está o nosso olhar na nossa vida, pensando nesse consciente? Eu realmente tenho buscado colocar o meu olhar naquilo que é necessário, naquilo que é importante.
de forma a ver o belo, ou estamos muito mais ainda focados no negativo, vendo mais os defeitos do nosso filho, do nosso marido, da nossa esposa, do nosso pai, da nossa mãe e assim vai. Então essa função que nos permite que a gente preste atenção e possa usar melhor a nossa visão. É verdade ou não é? E a nossa audição? Amanhã nós vamos ter uma palestra sobre a arte da escuta. Por quê? Será que realmente nós usamos o nosso consciente com mais propriedade para escutar de verdade? Com os ouvidos, com os olhos, com o coração? Quanto nós fazemos isso? E quantas vezes nosso filho ou nosso parceiro quer falar e a gente está escutando e está no celular? E hoje é a nossa realidade, né? Então tudo isso para a gente refletir, assim como o toque. Isso que nós estamos vivendo aqui hoje, né? Acho que não foi 100% das pessoas que nós abraçamos, não, tô vendo umas carinhas que ainda faltam abraçar. Gente, nós precisamos disso. Isso é ser humano. É vibrar, é estar junto. Não dá para ficar só no virtual. Está se tendo uma ilusão. Mas ser humano não é para isso. Ser humano é para estar presente. Para vibrar, para tocar, para sentir. É isso que vai nos diferenciar da máquina, da inteligência artificial. É ou não é? A inteligência artificial está aí para fazer o técnico. O que vai sobrar para nós? É isso. É sermos humanos. E assim, a nossa fala, né, que vai também estar em todo o nosso contexto. Como tem sido a nossa fala? As nossas palavras são de dar apoio, amor, carinho, elogio, ou mais para crítica? Então, só uma pequena reflexão aí, considerando o consciente, essa função tão importante que nós usamos ela para perceber. Sem o consciente a gente não percebe nada. Não muda nada se nós não colocarmos consciente, se nós não colocarmos percepção. É verdade ou não é? E o subconsciente, então, essa função, robozinho, né? O nosso robozinho interior, o nosso computador interno. Esse computador incrível que não para, que não dorme, que não se aposenta, que funciona o tempo todo, porque todos estão aqui presentes, mas à medida que eu vou falando uma palavrinha aqui, já vem relações. É ou não é? E o que é isso? Subconsciente agindo, não é? Sabemos disso tudo, mas às vezes na correria a gente não se dá conta, né? Então esse subconsciente que tem a primeira função de preservar a vida, proteger a vida, né? Que tem a função de registrar tudo, absolutamente tudo na nossa vida. E qual é a outra principal função? Executar. Executar tudo. Tudo o quê? Que nele estiver programado. Obrigada, Tiago. Isso no automático, não é verdade? Então, relembrando essa formação da nossa identidade, da nossa personalidade, que também são inúmeros autores, cientistas, pesquisadores que temos aí com olhar desta forma, tá? Então, aqui trazendo aquilo que constitui, e vou falar brevemente também, como lembrar para a maioria de nós parapsicólogos, para os estudantes, como para quem está aqui hoje entender um pouquinho. Dessas leis universais da harmonia, da transformação que vimos hoje com ainda mais força, junto com a evolução sim, mas sempre com esse propósito de transformação para sermos melhores. Dessa vibração que nós estamos vivendo aqui. Assim como leis de sobrevivência, a primeira de
autopreservação da vida, né? Ou do indivíduo, como também chama a Grisa, né? Da singularidade ou do ser eu, essa necessidade de eu ser eu, né? Vou falar um pouquinho dessas leis já em seguida. As nossas programações culturais, olhando para civilizações e para a era do patriarcado, né? Para as nossas, para a cultura do patriarcado. Tudo que vivemos na vida intrauterina, só que quando falamos de vida intrauterina é um contexto muito mais amplo do que apenas o que vivemos. Veja, apenas, olha a palavra apenas, vivemos na barriga da nossa mãe, e é muita coisa, mas é ainda mais do que isso, né? Assim como o nosso processo de nascimento, o que vivemos na infância, na adolescência, na vida adulta. Tudo isso programado no nosso subconsciente, né? Lindamente. Tudo isso programado no nosso subconsciente. E ele executa isso tudo, paralelamente. É uma máquina poderosa. Então, quando falamos das leis universais, e esse é um tema incrível, esse foi o tema que me fez apaixonar pela parapsicologia. E esse é o tema que os parapsicólogos sabem que é isso aqui que nos dá condições de fazer reprogramação mental. Essa aqui é a base que nos dá condições de fazer reprogramação mental. Sem isso, não teria uma sustentação suficiente. Então, olhando para essas leis universais, o que significa isso? Leis universais que regem o universo, mas que elas acabam não estando só no universo. Onde que elas estão também? No nosso subconsciente, na verdade, dentro de nós. Então, estão no macro, como a Roseli falou, e microcosmo. Por isso que nós podemos reprogramar. Então, essas leis universais de vibração, de harmonia, de transformação, de evolução, elas estão fora do universo, mas estão dentro de nós. E essa é a base da reprogramação mental. Esse é o resgate do ser. Esse é o nosso eu interior. Então, por isso que, enquanto parapsicólogos, nós sabemos que, por pior que uma pessoa chegue na nossa frente, com qualquer tipo de situação em que ela está muitas vezes destroçada, por que eu não caio com ela? Porque eu sei que na minha frente tem um ser muito capaz, um grande ser. E por que eu sei disso? Por isso aqui. E coisa linda, gente, que vamos encontrar que essa base é pesquisada por quem? Jung, desde Cabalo, quando traz as leis universais por meio do hermetismo, da filosofia esotérica, enfim, da psicologia, da psicanálise. Deepak Chopra é um que trabalha muito as leis universais. A verdadeira identidade se conecta com o propósito espiritual. A base da espiritualidade, que amanhã vamos falar sobre isso com o nosso querido Padre Ferreira, não é, Padre Ferreira? Então, Deepak Chopra, que é da medicina integrativa, Bruce Lipton, trabalha todas essas leis universais olhando para onde? Para o microcosmo, gente. Como funcionam as células? Todas integradas, todas em comunidade. Então, Bruce Lipton, então, Joy Dispenza, então, também Grisa. Mas não só. Então, percebe como tudo isso é muito mais amplo do que e cientificamente colocado para nós. Para podermos usar com convicção, certeza absoluta e provar diariamente nos nossos atendimentos como realmente isso funciona. Então, essa relação de macro e microcosmo, como tudo isso está fora, mas está nas nossas células.
Por isso que onde está o subconsciente, onde está a nossa mente, é só no cérebro. Não é só no cérebro, em todas as nossas células. Está em tudo. E quando falamos de leis de sobrevivência, né, aqui brevemente também, essa necessidade de autopreservação da vida, sempre a nossa busca mais urgente. A necessidade do ser eu, da nossa singularidade, ou do ser único, como chama a Grisa, né? E a perpetuação da espécie. É se garantir a continuidade da vida por meio da reprodução, da cultura, dos valores, da socialização. E por isso que fizemos esse congresso, porque precisamos disso, mais uma vez, né? E aqui também há uma gama grande de pesquisadores, né? Desde aqui abordagens da psicologia, da biologia, da epigenética, da neurociência. Wilson e eu estamos fazendo paralelamente um curso de neurociência pela PUC Digital e traz várias abordagens dessa linha, né? Então, Bruce Lipton dispensa vários autores aqui como abordam a nossa necessidade de sobrevivência na nossa forma de ser, agir e reagir. Ou seja, a nossa personalidade, a nossa identidade. E como a nossa vida foi, quantas ameaças tivemos desde a vida intrauterina, desde nossos antepassados. Tudo isso reflete em como somos. Então, trazendo também um pouco das programações culturais, né? O que é o Brasil? O que somos nós? Olha só, nós somos uma miscelânea de culturas, de etnias. Então, sim, hoje vamos muito mais olhando essa programação cultural na etnia das várias civilizações. Então, se eu sou descendente de japonês, de italiano, de alemão, de índio, de africano, de asiático, cada um na sua cultura tem aí as suas programações, tem aí a sua herança cultural. Então, isso é muito amplo, né? Então, olhando essas civilizações muito mais pela etnia, como também por essa herança do patriarcado. Essa herança do patriarcado que tem choque hoje para nós, da nossa forma, né? Como nós estamos aí muito com essa cultura do patriarcado, levando também um tanto para o machismo. Isso está para homens, isso está para mulheres, isso está para todos. Isso influencia, está aí como programação mental. E veja, né? Há autores muito recentes, como Harari, trazendo abordagens muito fortes sobre a etnia e sobre essa força em cima de nós, no nosso jeito de ser, agir e reagir, assim como pesquisadores muito mais antigos, Cassius Huntington, meu nome difícil, né? Enfim, e outros. Então isso dá uma amplitude de bases científicas, trazendo toda essa abordagem para a gente. A nossa vida intrauterina, que em parapsicologia se estuda tanto, porque sim, é determinante na nossa vida. Eu acho que, gente, em torno de 90%, expressivamente, digo para vocês, e não estou aqui para mentir, né? Dos atendimentos que eu faço com hipnoterapia vão à vida intrauterina. Porque, primeiro, a minha convicção, né? A minha convicção, em todos esses estudos, mostram a importância desse período. Isso a gente sabe que favorece, porque é a comunicação telepática. Essa segurança que a gente tem também, então favorece o impacto e a resolução, isso aqui, na vida da gente, quando se alcança uma reprogramação efetiva, trazendo vida intrauterina. Então,
que já sabemos a forma como a mãe vivencia a gestação, as emoções, ou daqui a pouco vamos ter a palestra sobre as emoções que a mãe vivencia, programa o subconsciente do bebê, segurança, insegurança, autoestima, medos, vínculos afetivos, rejeição, sabemos, né? Porém, epigenética, psicologia pré-natal mostram que padrões emocionais familiares podem ser transmitidos por vias não genéticas. A epigenética é uma... Amanhã vocês vão ter aí no quadro... Não, da professora de Cléber, da professora Luciana, elas vão trazer abordagens aí da epigenética também. Integração. Né? Também vários pesquisadores, que eu trouxe aqui, né? Exemplo, Thomas Verne, Griser também fala, Diane McLuhan. Então, há pesquisas nessa área mostrando esse impacto. Agora, um dos principais, Thomas Verne, né? Temos aí as obras que falam. Ixi, Wilson, por favor, conecta aí urgentemente o carro. Vou esperar fechar. Eu acho que tu não colocou o amor aí, não. Deve estar na tua pasta. No teu computador. Ah, conectou. Não conectou. Agora sim. Agora foi. Não estava bem conectado. Da infância, então, temos aqui a nossa querida professora Ariane, que vai trazer um caso clínico. O que nós temos que aprofundar, gente, isso da infância, cérebro em expansão, alta receptividade, emoções, imaginação, palavras, atitudes, ambiente familiar, bons ou ruins, vão programar o nosso subconsciente, principalmente na primeira infância, fortemente. Nós somos muito suscetíveis, até por isso não lembramos a maioria da nossa infância. Então, onde formam-se as primeiras crenças sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o mundo. Então, ampliar esse olhar sobre a criança. Essa autora aqui, incrível com esse livro dela, Ivânia Reicher, né? Que ela é Infância, a Idade Sagrada. Né? Se alguém quiser ter um livro. Então, é psicologia, biologia, genética, psicanálise, enfim. Tipos de personalidade, né? Também são inúmeros os pesquisadores, né? Hoje a gente está também ampliando bastante nesse olhar. Não vamos entrar nisso agora. Também observando quanto o patriarcado tem de influência. Né? Quando a gente fala que o primogênito, sim, tem que ser mais prático, objetivo, funcional, mas também muito por quê? Por conta desse patriarcado, dessa cultura do patriarcado, que esse primogênito sempre foi exigido responsabilidade, né, de estar à frente. Então, isso tudo tem grande peso e não está conectado à bateria, Wilson. Vai ter que trocar a tomada, pelo jeito. Ave Maria. Conectou. Desconectou. Quem sabe faz ao vivo. Conectou. Desconectou. Ai, ai, ai. A tomada, mas a tomada desligaria, se fosse a tomada, desligaria o projetor. Ah, sim. Viu? Palavra tem poder. Vamos lá, não é na parede, gente. É ali mesmo. Vamos. Sou inteligente. Sou capaz. Eu me compreendo. Me compreendo cada vez mais. Eu me aceito. Eu me amo. Eu me admiro. Eu me admiro. Eu gosto de mim. Eu gosto de mim. E eu sou feliz. Eu sou feliz. Porque eu mereço. Porque eu mereço. E eu mereço muito. Eu mereço muito. Amém. Amém. E aí, projetor? O projetor. Ai, que
está achando do congresso? Bom, eu vou dar continuidade. O que você está achando do congresso? Nosso tempo, mas Tá gostando? a próxima tela ali vocês viram que é sobre genograma, tabela familiar. Genograma, tabela familiar, análises também é uma expansão de pesquisas de autores, de cientistas que abordam o tema de análise de genograma, de árvore genealógica, de tabela familiar. Tá? Então, sabemos, os parapsicólogos sabem, quem está aqui pela primeira vez, essa repetição de padrões que temos, seja repetição de padrões por aquilo que vimos, sequências de homens, sequências de mulheres, sequências de abortos, ou que passam de geração em geração, são todos padrões herdados e que tendem aí a se repetir, e que tudo isso tem análises que vão nos proporcionando o quê? Autoconhecimento, né? Então, tem uma gama aí de autores nesse sentido também, que nos dão condições de ampliar isso aí. Será que vai entrar? Vai entrar. Né? Então vai, passeia com ele. Tá? Eu acho que cansa mais. E a diferença é, eu posso fazer o que eu quiser, que aqui ó, não treme a imagem, tá vendo? Essa é a diferença. Ergométrico, amor, aqui ó. Eu quero esse aqui para aprender. Não, sim, eu quero aprender a mexer. Porque daí ele faz. Isso, vamos lá. Eu não preciso ficar mexendo, eu posso fazer zoom aqui. Tudo dá sempre certo. Até quando parecia que ia dar errado. Esse é o bingo. Isso aí, vamos lá. Então veja, aqui também, né, como estávamos falando, só para trazer aqui alguns autores a mais, né? Aqui temos vários autores, também essa mesma Raquel Yehuda, epigenética, neurociência do trauma, Marco Wollen traz uma abordagem muito interessante de análises, Grisa, então assim temos uma gama. Então só relembrando, né, quando falamos em reprogramação mental, isso que podemos fazer na nossa vida, programação e reprogramação mental, né? O que nós fazemos enquanto parapsicólogos? Vamos trabalhar basicamente naquilo que são as nossas programações humanas mais palpáveis, vida intrauterina, nascimento, infância, principalmente esses períodos aqui, né? Para quê? Para que fazemos isso? Para resgatarmos justamente a nossa essência, não é isso? Se observarmos, é esse resgate de si. Então, o que isso significa, gente? Consciência. Consciência. Quando nós conseguimos resgatar o nosso eu interior maior, é aí que nós resgatamos a nossa consciência. Consciência não é consciente, consciência é muito mais. Consciência está nas leis universais, está na nossa necessidade de sobrevivência, mas sim trazer isso à tona para o consciente. Então, sabemos que tudo isso se alcança por meio da compreensão. Agora, de que compreensão falamos? E aí, aonde vamos? Aqui, meu obrigada à minha querida madrinha Maria Célia. Lá no curso eu aprendi isso aqui, uso até hoje. Veja que esse processo de compreensão, a base está onde? Lá no século I. Quando esse filósofo Epictetus dizia que o que perturba o ser humano não são os fatos, mas a interpretação que ele faz dos fatos. Eu queria contar uma historinha aqui, gente, mas o tempo já foi. Nós vamos atrasar, né?
muitos de vocês já sabem essa história. Vão vir novamente. Quando eu tinha 25 anos, eu estava grávida da minha primeira filha, de 8 meses e meio. Eu só tinha minha mãe e minha avó que me acendiam, vivos nesse plano. De 8 meses e meio, falece a minha mãe e a minha avó num acidente de carro. Então, é o universo e Deus que tiraram a minha mãe de mim na hora que eu mais precisava. Essa é a interpretação que normalmente a gente faz. E a gente se revolta com Deus. E logo eu, que era uma filha querida, boazinha, grudada na minha mãe, nós éramos unha e carne. Eu não ficava um final de semana assim na casa da minha mãe. Casada há 5 anos já. E teve essa situação que ocorreu. E o processo de compreensão me fez perceber o quê? Qual é a verdade que tem por trás? Será que Deus do universo tirou a minha mãe na hora que eu mais precisava? Então, o que perturba o ser humano não são os fatos, mas a interpretação que ele faz dos fatos. Qual é a verdade? Deus do universo me deram a minha filha na hora que eu mais precisava. E, gente, sério, teria sido muito mais difícil para mim. Então, a partir disso, eu me senti muito mais abençoada. E quanto disso nós temos como programação mental distorcida no nosso subconsciente, sendo vítimas de informações que podem ser transformadas. Por isso é o caminho da transformação. Porque não é mudar os fatos, mas é a interpretação, é a emoção dos fatos, para que a gente possa se libertar deles. E é isso que buscamos fazer em parapsicologia, né? E temos um cabedal de pesquisadores, cientistas, falando justamente de compreensão em várias linhas. Cada um a sua forma, mas com esse enfoque de compreensão. Então, para quê? Transformar sofrimento, desafios em força. E é isso que buscamos fazer na nossa vida e na vida de quem nos procura. Então, chegando aqui ao final, nossa identidade é moldada por programações subconscientes, leis universais, padrões herdados, vivências e emoções. Registros moldam comportamentos, reações, percepções de valor próprio. Ou seja, nossa personalidade. Podemos reprogramar traumas e conflitos, libertando-nos de limitações, assim como podemos reconhecer e fortalecer programações positivas já existentes. E aqui eu trago uma citação muito recente. O mais importante não é desenvolver inteligência, gente, e sim consciência, amor, compaixão. Isso é de quem? Harari. Se vocês não conhecem Harari, é o autor de Homo Deus, de Homo Sapiens, agora tem um livro novo, e ele traz uma abordagem da inteligência artificial que se fica de queixo caído. O que vai nos diferenciar? Está aqui, ó, consciência. Porque inteligência vai ficar com a inteligência artificial. Ser humano vai precisar voltar a ser humano. Muito mais humano. Houve esse pergunta, tá? Então, por isso, a parapsicologia é sim um caminho de transformação. Aqui estão algumas das obras, né? Então, o cabedal é de obras, mais algumas que trouxemos. Então, queridos, trouxe aqui equipe IPAXI, porque isso aqui é o estudo de todo o corpo docente. Não sou eu, Anivalda, somos nós que estamos fazendo essa amplitude. E por isso, minha gratidão a toda a nossa equipe, minha gratidão a todos vocês. Encerro minha fala. Carol, por favor. A Carol tá aí?
então trouxe aqui a Carol para dar. Estamos atrasados, Carol, mas tem que ser bem breve, senão vai ser. Boa noite, pessoal. Nossa, que responsabilidade, né, Evalda? Quando eu aceitei o convite, Por que será? E ela é especial. Quando eu aceitei o convite, que prazer, que honra estar falando aqui com grandes profissionais da área, com os meus mestres, que eu falei que eu estava morrendo de saudade, e daí a gente só descobre que está com mais saudade quando olha no olho deles. A convite da Evalda para falar sobre essa construção do que é ser parapsicólogo. Então, na minha jornada na parapsicologia, acredito que como muitos aqui, a gente quer respostas para as questões das nossas programações invisíveis que nos prendem, dos nossos medos que nos sabotam. E eu fiquei 4 anos namorando o curso, e depois disso eu falei que eu nunca mais vou não aceitar o convite do IPAXI, porque eu descobri uma nova Carol no final do curso. E hoje eu não falo da Carol que se formou ano passado. Meu Deus! Eu falo da mulher que se transformou pela teoria e pela prática da parapsicologia. Viver a parapsicologia, né? Então, eu descobri que ser parapsicólogo não é você entender, estudar a mente humana e como ela funciona, não. Estudar a mente é a superfície da parapsicologia. Nós, como parapsicólogos, nós mergulhamos na alma da pessoa que está ali na tua frente, confiando em você para mostrar os próximos passos, né? Então, quando eu me vi transformada e querendo transformar outras pessoas através da parapsicologia, e descobri que esse mergulho através da responsabilidade, da sensibilidade, mas além de tudo da ciência, a gente enfrenta o ceticismo, a confusão entre as práticas, né? Mas a gente descobre um novo caminho. A gente tem que estar inteiro. Essas sombras que nos prendem, a gente tem que estar inteiro para aquela pessoa, para mostrar para ela quem ela é na sua essência. Então, nosso papel como parapsicólogo, e nesse ano atendendo foi uma grande transformação mesmo, porque eu nunca me via atuando como parapsicóloga, e agora, quando eu vejo a minha agenda, as minhas amigas lá, a gente vive compartilhando, é uma felicidade, porque é uma transformação. Porque a pessoa vê a transformação primeiro em você, aí ela se conecta. E acho que o grande aprendizado disso tudo, como parapsicóloga, é que a gente não cura ninguém. A gente não cura ninguém. Não cura. A gente mostra para aquela pessoa que te confiou a entrar na alma dela, a desvendar os padrões dela, a transformar ela. Então, a parapsicologia vai além dessa superfície, ela vai no mergulho mais profundo. A gente vai na alma da pessoa com responsabilidade, consciência, trazendo a pessoa para a consciência, para quem ela é a essência. E tem uma frase que a Evalda vai falando, eu falei assim, vou ter que levar, né? Por trás de cada sintoma, cada comportamento, cada padrão repetitivo, existe uma causa profunda que pode e deve ser compreendida pelaquela pessoa. Não por você, mas por aquela pessoa. Então, desvendar isso, transformar isso, é divino. É divino, e nós temos essa responsabilidade. Então, eu sou muito grata a tudo que aconteceu na minha vida. Hoje eu sou exemplo do que é a parapsicologia, de tudo que a gente fez, de tudo que a gente construiu, e vamos juntos, de mãos dadas, construir mais estudos, mais comprometimento, com mais metodologia, com mais ética, com mais ciência. Tá bom?
Então vamos dar sequência. Eu só quero fazer um complemento aqui, porque quando eu chamei a